Pessoal, hoje a gente vai trabalhar a Lei 7498 de 86, lembrando que nós precisamos fazer um alinhamento com relação às duas turmas, porque a turma da manhã só não viu a Lei 7498 e a turma da noite só os alunos que foram no sábado para a aula. Tá? A Lei 7498 ela trabalha as atividades do enfermeiro, as atividades do técnico e as atividades do auxiliar de enfermagem. Lembrando que as atividades do enfermeiro, ele trabalha com relação às atividades que são privativas do enfermeiro e as atividades como integrante da equipe de saúde. No artigo 6º, são enfermeiros o titular do diploma ou certificado de enfermeiro, expedido de acordo com a legislação e registrado pelo órgão competente. O que é que isso quer dizer? Que em uma das inscrições que nós temos dentro do sistema COFEM-COREM, que é a inscrição definitiva, o profissional de enfermagem ele só pode expedir essa inscrição definitiva quando ele está com o diploma em mãos. O artigo 7 são técnicos de enfermagem, o titular do diploma ou certificado de enfermagem, expedido de acordo com a legislação e registrado pelo órgão competente. O técnico de enfermagem, para ser técnico de enfermagem, o profissional ele cursa por 2 anos, o curso é um curso médio de técnico de enfermagem. No artigo 8º, são auxiliares de enfermagem, o titular do certificado de auxiliar de enfermagem conferido por instituição de ensino nos termos da lei e registrado no órgão competente. Lembrando que o sistema COFEM-COREM, ele está para extinguir a profissão de auxiliar de enfermagem. Ele tinha dado uma data até maio de 2010 para que os profissionais de auxiliar ou evoluíssem para técnico ou evoluíssem para enfermeiros. Mas como eles viram que tinha muitos profissionais ainda inscritos como auxiliar de enfermagem em todos os COREMs, eles decidiram prorrogar essa data e ainda não tem uma data prevista para que essa extinção do profissional de auxiliar ocorra. De acordo com o artigo 11, o enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem cabendo-lhe. Existe uma divisão aí no artigo 11. Ele fala das atividades do enfermeiro que são privativas, onde só quem pode exercer essas atividades é o profissional enfermeiro. Então, eu como enfermeira, se eu não puder no momento fazer um procedimento que é cabível a mim como enfermeira, eu só posso pedir para outro colega meu, enfermeiro, fazer esse procedimento. Não posso pedir nem a um técnico, nem a um auxiliar de enfermagem. E ele também fala das atividades do enfermeiro como integrante da equipe de saúde. Tá? Então, vamos lá. Vamos trabalhar primeiro as privativas do enfermeiro. No item A, ele fala direção do órgão de enfermagem, integrante da estrutura básica da instituição de saúde pública e privada e chefia de serviço de unidade de enfermagem. Isso quer dizer o quê? Que as atividades de direção, chefia, coordenação só podem ser executadas pelo enfermeiro. No item B, organização e direção de serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares das empresas prestadoras desse serviço. Como supervisor da equipe de enfermagem, que nós enfermeiros somos, e é uma atividade privativa nossa, então nós temos que organizar o serviço, direcionar o serviço para que o nosso paciente tenha uma melhor assistência possível. No item C, planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de enfermagem. Então, a assistência de enfermagem, ela não pode ser, não pode haver um dispêndio de energia e tempo do profissional. Então, o enfermeiro, ele tem que planejar, organizar, avaliar todas essas ações de enfermagem para que o nosso paciente, o nosso usuário, ele seja o melhor, cada vez melhor assistido.
No H, consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre material de enfermagem. Então, existem as especializações em auditoria, né? O enfermeiro, ele é responsável pelos pareceres com relação aos materiais de enfermagem. Então, nós temos que fazer uma supervisão, né, uma observância com relação a esses materiais, com relação às nossas assistências dentro da auditoria e dentro da consultoria. Vocês podem estar perguntando, porque aqui do C eu pulei para o H. Quando vocês forem folhear a Lei 74/98, vocês vão ver que alguns itens eles estão vedados. Então, por isso, a gente pulou do C para o H. Né? Vamos trabalhar os que estão em execução. No item I, consulta de enfermagem, privativa do enfermeiro, né? É a nossa autonomia como enfermeiro. Né? Dentro do processo de enfermagem, nós desenvolvemos o J, que é a prescrição da assistência de enfermagem, onde nós vamos desenvolver a SAI, que é a sistematização da assistência de enfermagem. Dentro da SAI, nós iremos trabalhar com o processo de enfermagem, onde nós iremos fazer o diagnóstico de enfermagem. Lembrando que o diagnóstico de enfermagem não é o diagnóstico médico, nós não podemos estar dando diagnóstico de doença do paciente. Né? O nosso diagnóstico de enfermagem ele é embasado em cima do diagnóstico médico, do diagnóstico do paciente. Tá? E também nós iremos trabalhar dentro do processo as intervenções de enfermagem, que são as nossas orientações, tanto para o nosso paciente como com relação à família, até porque nós trabalhamos de forma holística e nós precisamos trabalhar o nosso paciente, a família e a comunidade. No item L, cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida. E juntando aí o M, cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas. O que é que ambos eles querem falar? Eles falam com relação que tanto paciente em risco de vida como procedimentos que exijam alta complexidade de anatomia e fisiologia, eles devem ser desenvolvidos pelo enfermeiro. Por quê? Porque nós pagamos as disciplinas, né, de anatomia e fisiologia, e daí nós temos essa parte científica, né, com mais capacidade do que os técnicos e dos auxiliares de enfermagem, porque nós pagamos anatomia e fisiologia de forma minuciosa. Tá? Então, por isso que esses procedimentos de alta complexidade, eles exigem conhecimento profundo de anatomia e fisiologia, e são procedimentos que devem ser desenvolvidos pelos profissionais enfermeiros. Continuando, ainda no artigo 11, as atividades do enfermeiro como integrante da equipe de saúde. Então, participação no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde. Então, nós como componentes da equipe multidisciplinar, nós trabalhamos, né, juntamente com os demais profissionais no planejamento e na avaliação e na organização dos programas de saúde. Participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde. A assistência de enfermagem, ela é desenvolvida juntamente com a assistência de outros profissionais. Então, como integrantes da equipe de saúde, nós iremos desenvolver nossas atividades de enfermagem juntamente com as atividades específicas de cada profissional. No item C, prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde. Essa prescrição de medicamentos, ela entra na nossa consulta de enfermagem. Então, ela vai trabalhar a nossa consulta de enfermagem, os programas que a gente assiste dentro da estratégia de saúde da família, e nós podemos prescrever dentro desses programas as medicações que são distribuídas na atenção básica. Tá? Mas na frente nós iremos trabalhar com consulta de enfermagem, mas a princípio vocês têm que saber, dentro da Lei 74/98, que para respaldo nosso, nós precisamos pegar na Secretaria de Saúde do município em que a gente trabalha a relação dos medicamentos
que nós, como enfermeiros, podemos prescrever e a relação dos exames que nós, como enfermeiros, podemos solicitar. Participação em projetos de construção ou reforma de unidade de internação. Então, essa participação na construção e reforma da instituição em que a gente trabalha, do posto de saúde, nós temos que trabalhar, nós temos que orientar, nós temos que intervir para que o espaço ele fique o melhor, o mais acessível para que a gente possa desenvolver nossas atividades de enfermagem. Item prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar e de doenças transmissíveis em geral e prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados à clientela durante a assistência de enfermagem. Então, essa prevenção e controle, tanto da infecção hospitalar quanto a de danos, né, nós temos que trabalhar com relação a esse controle, né, a questão da nossa autoavaliação enquanto higienização, enquanto não propagação das infecções, né, nós temos aí vocês aprenderam aí em história, Florence, que veio uma questão da lavagem das mãos, muito útil e deve ser utilizada até hoje, né? E também dentro dessa prevenção e controle nós trabalhamos com a questão da redução de danos, tá? Onde nós temos cada vez mais que minimizar os riscos que o paciente corre dentro da nossa assistência. O item G é assistência de enfermagem a gestantes, parturientes e puérperas. Nós fazemos isso, né? Então, pessoal, a assistência de enfermagem a gestantes, parturientes e puérperas que nós desenvolvemos dentro da consulta de enfermagem, né, ela deve ser assistida por nós, né, assim como outros profissionais dentro da estratégia de saúde da família. O acompanhamento e evolução do trabalho de parto e a execução do parto sem distócia também são atividades que podem ser feitas e